Olá, professor, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Tranquilo? Estou ouvindo bem. Consegue me ouvir bem também? Tá muito bem. Apesar de estarmos Ah, que longe, maravilha. estamos bem perto. É uma conexão distante, né? Uma conexão realmente longa. É uma Aqui é conexão. de norte a sul do Brasil. Isso, dos dois hemisférios, quase. Do hemisfério. Tu tá do lado do hemisfério norte ou do hemisfério sul nesse momento? Do lado de Eu estou lá do da linha sul. do Equador? Eu estou no sul, estou do lado sul nesse momento. Não Eu estou do lado do sul nesse acredito. momento. Nós temos que fazer uma live com você do outro lado. Do outro Claudinha lado. já dando. É que eu digo. Claudinha, Claudinha lá de Manaus dando boa noite. O Pedro. Boa noite, Claudinha, nosso amigo Pedrão, O parceiro Pedro nosso. já no extremo sul, né, cara? Lá em Pelotas. Acho que é isso, E né? a outra em Manaus, né, professor? Legal que tem uma em Tem a Manaus outra em e Manaus, a isso. outra em. Interessante, Olha, que a legal, que Fábia, legal. Essa é a parte boa. a Fábia Trentinhas falando essa semana com a professora Maria Velasco ainda. A professora Fábia, eu utilizei muito, li muito sobre ela para falar de governança, é uma das grandes pesquisadoras que nós temos em governança no Brasil, né, professor? A professora Fábia Com tem contribuído certeza. muito com essa pesquisa de governança no Brasil. A Márcia Né? Raquel, também. Quem que eu perdi aqui? Acho que a Giovana entrou, A Natasha, de Bragança do Pará, no Pará. a Natasha também. Vai estar conosco em Isso. algumas outras lives também, a Natasha. A Esse Giovana pessoal está entrando. Tavares, grande saudade, lá de Pirinópolis. A Giovana lá de Goiás, Grande a abraço. saudade que eu estou de Pirinópolis é muito grande, Giovana. Foi ótimo aquela saída de campo, aquela visita técnica. Maravilha, hein, Alice, professor? Alice está em Pelotas também, na quarentena. Tá todo mundo nessa Turismólogo quarentena 16 ali, boa torcendo. noite. Ó, o Pedro dizendo que aqui está no extremo sul, né? Aqui é muito sul. É verdade, o Pedro Barcarena tá do lá em Pelotas, Pará, né? é, o Pedro tá em Pelotas. Eu achei que ele estava lá em Portugal, mas fugiu para cá. Ah, Ó, já Bianca tá Trindade, nossa parceira de trabalho de campo. parceiraça, muitas pernadas, muitas andanças. É, ela Gramado, está em então, que Santa, que eu diga. isso, ela tá em Santa Maria, em Santa Cruz do Sul, fazendo doutorado lá. Olha que maravilha. Que legal. Vamos lá, quem mais? O Admilson lá da Federal do Rio Grande, lá do extremo sul, parceiro sempre, né? A Fábia contribuindo com a área, nós vamos hoje falar aí. A Marilda de Floripa, o Gilson, sexta-feira deu um suador aí para não entrar na live, mas entrou. Não- Grande Demorou, Gilson, mas um abraço, entrou. o nosso homem do Maranhão, né, professor? Nós somos do Maranhão. Nós estamos no Brasil É. todo. Boa noite, Bianca. Sandro A Belo, amigo nosso aqui Daniele, do lá de Amapá Manaus. também. Ah, é? Fábio Oliveira. Fábio. Giovana. Daniele. Pessoal, Ai, boa nós noite. hoje. Isso. Então, assim, ó. Nós hoje vamos fazer uma conversa aqui com o nosso amigo, meu amigo de longa data do Calidon. Ah, essas lives estão sendo feitas a partir do fórum, né, do Instagram do fórum, porque é uma live que a gente está fazendo tanto para promover, mas para manter aceso essa chama da discussão científica no turismo. Né? O Fórum Internacional de Turismo, né, do Iguaçu, que eu acredito que todos conhecem, já está aí há 14 anos, esse é o 14º ano fazendo o evento, e ele vem cumprindo aí o papel que ele se dispôs desde o início lá na montagem com o Paulo e com o professor Mauro, da UNOeste, perdão, que é fazer essa integração entre a academia e o mercado, e ao mesmo tempo fazer a integração da graduação com a pós-graduação. Aos poucos isso foi se ampliando. Hoje, né, nos últimos 2, 3 eventos, nós já tivemos alunos do ensino médio, por conta dos cursos técnicos na área de turismo, de hospedagem, Gestão, né? etc. Isso, a parte de gestão do turismo, de hospedagem, de gastronomia.
e ampliou cada vez mais o número de profissionais já com graduação feita, então muita gente fazendo mestrado, fazendo doutorado ou no mercado, e ele criou aí um lastro, né, onde os últimos 3 anos nós tivemos mais de 1.000 pessoas só no fórum, né, fora quem estava no festival. E o Cálidon já esteve com a gente algumas vezes, né, Cálidon? Desde a época que fazia o mestrado, depois, principalmente na época do doutorado. E esse ano, o tema que o fórum se dispôs a tratar começa a partir da governança. Então, é a governança, a inovação e a tecnologia. Sendo que a governança é o nosso ponto inicial para a gente fazer uma discussão, não mais no que a gente chamava, alguns anos atrás, de turismo público, não mais apenas sobre política pública de turismo, nem somente sobre gestão do turismo público, né, ou gestão das políticas públicas, mas uma discussão que se ampliou, né, que se amplia, que vem se ampliando internacionalmente, que é a discussão da governança. Então, essa é o norte do evento desse ano. Nós vamos trabalhar a governança em relação à inovação. Nós vamos incentivar muito essa aproximação. Nós temos uma live na quinta-feira com o professor Cláudio. Nós temos o Hackathon, que é montado aí algumas semanas antes do fórum. Esse ano vai ser em agosto. E o fórum vai se realizar na Semana da Pátria, né? A Semana da Independência. No feriado aí do dia 7, segunda-feira, nós começamos na quarta-feira de 9 a 11. Essa é a proposta do evento, já foi alterado a data, já estamos com toda a divulgação. Sim. E aí o nosso convidado especial de hoje, né, para falar do tema que dá origem à discussão do fórum, que é a questão da governança. Então, assim, hoje nós temos vários pesquisadores sobre isso no Brasil. A professora Fábia entrou aí, a professora Velasco, uma referência para nós, professor Fernando Vera, professor Giuseppe, né? Giuseppe Baidal. Baidal, o Fratucci lá do Rio, professora Doris aqui com a gente, e nos últimos 5 anos... Isso, nos últimos 5 anos, nós viemos trabalhando bastante sobre esse tema. Nós tivemos projetos comuns ali, dos últimos 5 anos, onde principalmente o professor Marcos Arnel aqui da Univale, o Cálidon de lá e eu daqui, trabalhando várias abordagens sobre governança. E essa discussão dessas abordagens, né, principalmente em relação teórica e, quem sabe, teoria prática, que nós vamos tentar aproveitar hoje, né, essa nossa quarentena, né, de turismo, tentar aproveitar hoje para falar um pouco sobre isso. E aí a gente trouxe um cara que veio trabalhando, né, na academia há pelo menos 10 anos com a temática, né, talvez não com esse nome, né, Cálidon, mas trabalhando com a temática. Isso. Então, primeiro eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença do Cálidon, tá, agradecer o aceite do convite para dar início a essa discussão temática dessa semana sobre governança, inovação e tecnologia, né, a partir aqui da discussão da governança. E eu já lanço a primeira conversa, primeira pergunta para o Cálidon, né, para ele tentar separar para todo mundo a questão de governança e a questão de gestão, né? Governança de turismo e gestão do turismo. A partir da onde ele trata um pouquinho. E dá um oi aí oficial para todo mundo. Obrigado, Cálidon. Agradeço, professor. Primeiro agradeço ao Fórum, né, para o Tempo de Iguaçu pelo convite. E não tinha como, na verdade, não podemos nos furtar um convite desse. E fico muito feliz de poder falar de um tema, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, que estão nos prestigiando. Eu não tenho como, professor, não falar de um tema e falar algumas questões de um tema que é um tema não só muito atual, mas é um tema também que hoje é o que determina algumas gestões, principalmente voltada ao turismo. Eu queria, pelo menos, primeiro, professor, fazer uma contextualização, na verdade, em relação, para situar um pouquinho como nós estamos nessa governança hoje. Se nós pegarmos o próprio termo governança, ele começa a pairar nesse termo governança na década de 70, então é muito recente isso. Mas ele vem, gente, sempre pensando no momento de governar.
Quando começa nos Estados Unidos, depois vai para a Europa, quando chega em 80, na década de 80, é que você tem a primeira vez, de fato, mencionada em um documento oficial, que é um documento do Banco Mundial, né, que vem falando da questão da governança. Essa palavra governança, ela surge. E ela surge principalmente depois de uma teoria, que é chamada teoria da agência, que é a base dela, principalmente, significa a questão do governar, porque o governo era visto como um processo. E a gestão, sim, ela era vista como governar. E aí que a gente começa a pensar nisso quando vem para o Brasil, quando começa a ter uma caracterização. Aí podemos pensar, professor, de uma política desde 94 a 2002, que é a política do PNMT, né, do Ministério que na época nem era Ministério do Turismo ainda, somente Turismo, e que era o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Municipalização do Posterior a turismo, esse exatamente. isso. Posterior a esse programa, alguns que estão ouvindo a live nem nascidos eram nessa época. imagina, Nós já nascidos há tinha, né? pouquinho tempo, né? Vamos lá, Coisa cara. pouca, pessoa. Ouvir falar, né? É que é questão de ouvir falar, Ouvi né? falar, é Porque verdade. assim, o que surge, professor? Então, logo em seguida, essa política surge a política que nós temos até hoje, que é em 2003, quando surge de fato o Ministério e aí é lançado os planos nacionais. Só que a grande virada de chave, eu sempre digo que essa grande virada de chave, ela foi em 2004, com o lançamento do PRT, né? Que é o Programa de Regionalização do Turismo. E aí, no seu terceiro módulo operacional, ela vai ter a questão da formalização e institucionalização das instâncias de governança regionais. Quando passa esse período, né, assim, de entendimento que vai ter essas instâncias, tem um momento que eu acho muito importante, que é quando sai a Lei Geral do Turismo, porque na Lei Geral do Turismo, a 11771 de 2008, ela diz assim, olha, nós temos que promover, descentralizar e regionalizar. Então, nesse momento, você começa a ter um entendimento muito maior que essa descentralização houve para que as governanças começassem a ter muito mais força em relação à sua própria gestão, à sua própria organização Calidon, em relação Calidon. aos estados e municípios. Beleza, não. Por Aí favor. já vamos aproveitar. Assim, tem vários aí que estão se identificando idade, porque disseram que fizeram as oficinas, o outro estagiou, o A PNMT. Gabi Dias, Eu a Gabi lembro, daqui, ela disse que estagiou no Pará. eu lembro vagamente, né? Ah, cara, então vamos lá. A Eu gente também, participou lá já desses vagamente. movimentos, vagamente. Mas aí tu Isso. trouxe para Por que isso, nós, né, professor? a discussão da regionalização junto, não é isso? Trouxe mais Isso. uma questão da Porque, regionalização. certo. Por que eu coloquei Pode ir isso, lá. professor? Porque no Brasil, você pensar o seguinte, hoje no Brasil nós trabalhamos através da governança voltada à regionalização. Né? Por mais que você tenha uma governanças que são estabelecidas pelos municípios, pelos estados, você vai ter envolvimento com os estados de política pública pela sua própria hierarquização voltada à questão das governanças regionais. Não tem como se fugir Certo. hoje em relação a essas governanças. Quer ver exemplo, professor? Uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente vê em números, né? O novo mapa do Brasil 2019-2021, nós temos 2.694 municípios inseridos dentro das 333 regiões. E qual é o detalhe? O Brasil tem 5.570 municípios. Então, nós temos quase a metade dos municípios brasileiros hoje tem alguma forma de governança no seu município. Porque, geralmente, para entrar no mapa, os municípios precisam passar por 4 tipos de critérios. E aí chega-se a região. E a região precisa ter alguns critérios para também estar dentro do mapa. E todos os dois têm no seu terceiro critério, para a governança fazer parte da região, do mapa da região, ela tem que ter um critério que é ter uma governança formalizada, instituída. E o próprio município, para fazer parte da governança regional, tem que ter o que, professor? Tem que ter um conselho. E aí entender um pouquinho que a governança ela pode ser vista de várias formas. Ela pode ser um fórum, pode ser um conselho, pode ser um consórcio, né? Pode ser assim, uma própria associação. Independe muito isso. O que o governo ele fez, o governo federal, na sua virada de chave através do PRT, foi possibilitar as regiões delas caminharem sozinhas. E principalmente os municípios também ter muito mais força, se fortalecer em relação a esse próprio entendimento das governanças. Ótimo. Caridon, eu queria, assim, a gente está fazendo só uma conversa, né, bastante informal, alguns, pode ser, o cara foi montado um roteiro, a gente nem monta roteiro, né, para Não, brincar, até porque o Caridon entra vem na hora. trabalhando com isso há bastante tempo, né? E aí, assim, agora a gente já desce um Panorama. toquezinho sobre governança, sobre a diferença de gestão, quer dizer, governança a, essa questão da governança, o âmbito da governança é muito mais do que a gestão pública, né? Fala-se que também é muito mais do que um município só, algo específico, e busca algo mais. E aí eu já vou aproveitar a pergunta da Nath Pena,
falando de que a governança de turismo ela precisa ser reinventada, né? Aí eu até pergunto para ti, para provocar, será que ela foi inventada de fato? Nós estamos falando aí de políticas públicas, de questões práticas, de questões teóricas, né? Mas vamos falar de questões práticas. O que de governança realmente se efetivou? Quer dizer, quando a Nath provoca, né, na live isso, ela precisa ser reinventada, é porque ela entendeu que ela foi inventada em algum momento, né? Essa invenção, nós podemos dizer que ela foi mais a nível teórico, ou a gente conseguiu ter instâncias de governança que funcionassem adequadamente, ou que continuam funcionando pelo Brasil inteiro. Como é que tu vê isso? Eu vejo assim, isso é uma grande pergunta que nós passamos em todos os lugares que nós passamos nesse Brasil, nos estados. Essa pergunta é muito pertinente, principalmente agradeço a Nath em relação a essa forma, se de fato essas governanças elas existem, quer dizer, se elas conseguem de fato ter uma funcionalidade. Quando a gente pensa nessa de reinvenção, a gente pensa aquele processo de reengenharia mesmo, né, professor? De reengenharia, de fazer algo novo, de processos funcionarem. Eu entendo que a governança, no seu papel principal, como ela foi constituída de uma forma até adequada, porque ela pegava... O que é uma governança, professor? É quando você tem uma entidade, você tem diversas pessoas de diversos setores, diversos atores, do setor público, setor privado e terceiro setor, que tem um fundamento, um objetivo em comum, que é encontrar soluções para o desenvolvimento do turismo, né? Que seja de forma cooperada, de forma paritária, né? Que seja essa relação de poderes, eles consigam de fato ser muito mais transparentes e que eles consigam ter esse contato de ter uma cooperação. Então, quando a gente pensa nessa reinvenção, eu concordo muito com ela, assim, que a gente precisa ter pontos muito mais práticos. Nós vemos muito no discurso em relação às governanças. Se me perguntar hoje assim, as governanças, elas de fato funcionam? Talvez dissesse que não. Talvez na sua grande maioria. Isso tirando para nossas próprias pesquisas. Nós temos algumas regiões que de fato elas são muito organizadas. Mas não quer dizer que o fato de você ser organizada formalmente, você saber cada um ter seu papel dentro dela, que aquilo ali talvez funcione como uma engrenagem. Porque a governança ela tem que funcionar de forma concomitante, ou seja, ela vem sempre caminhando junto com todo o processo da política, com todo o processo que os gestores desejam, que os atores necessitam e que principalmente precisa ter de engenharia. Então, quando eu penso nessa pergunta de reinvenção, eu concordo assim, é necessário ter, não é somente uma reinvenção, professor. Eu digo assim, talvez essa expressão reinvenção é uma coisa que é você pegar, na verdade, tem ali, você começar a ir para outro momento que ela foi inventada. Eu digo que esse processo dela precisa ser adequada. As regiões têm que entender que ela tem que adequar isso à sua vida, à sua realidade, à sua existência naquele momento. Porque as pessoas que estão fazendo parte, os atores que fazem parte, muitas vezes aí não sabem o que... E atualizando, né, essa temática, essa semana circulou na internet um livro novo do professor Boaventura de Souza Santos, né, talvez o pensador vivo, né, mais inteligente do momento, o que consegue ler de forma muito clara, e que me chamou muita atenção, ele falando da relação que o mundo tem com o Covid, né, com essa pandemia, com essa crise. Talvez já falando um pouquinho sobre quarta-feira, que eu queria falar sobre gestão de crise, mas assim, eu queria chamar a atenção mais do que ele disse que não apenas o Estado, né, a Luana está aí há muitos anos, a Luana Emendorfer trabalhando no governo, né, não apenas o Estado precisa ser revisto nesse momento histórico, mas também a sociedade civil. Né? O Brasil se fala muito da sociedade civil, mas isso não tem toda a prática. A outra questão que eu queria que tu continuasse aproveitando é lembrar a todos, né, que a governança ela não é uma instância. Ela foi materializada no Brasil, né, mas ela não é como instância de governança, né, tanto é que gestão não é só sinônimo de organização, de empresa. Governança é uma ação, né, de governar diferente das demais. Talvez isso ajude a transpor algumas colocações aqui. A Nath Pena lembra das questões regionais, né? A Nath Raquel fala da necessidade dos conselhos serem aprovados em autos legais, mas eu acho que o Carlos não pode falar sobre o exemplo de Natal,
que é tudo legalizado, mas quando ele vai analisar não necessariamente vai funcionar no funcionamento. A Márcia fala da descontinuidade. A Luana vai falar de uma coisa super legal, né, super recente, que é a discussão da governança multinível. Quer dizer, que é tentar integrar. Né, quando eu estive aí no governo do Estado junto, a Luana estava junto na época, a dificuldade que se tinha de integrar a instância municipal, da instância regional, da instância estadual e da instância nacional. Né? A governança não é instância, a governança não é algo parado, a governança é um processo, um ato de governar não isolado, de governar de forma prática. Então, Calidon, fala um pouquinho mais, eu acho que tu tem bastante experiência, tu já foi secretário de Estado também, e trabalhaste com muita consultoria nos municípios, a tua tese foi sobre regional. Como é que tu vê essa questão do multinível, né, da governança multiescalar, né? Escala do município, escala do Estado, escala da região, escala nacional. Até chegar... Fala um pouco sobre isso. Professor, primeiro assim, eu agradeço principalmente essas perguntas mesmo em relação, que são algo que nós nos perguntávamos muito em relação dessa própria funcionalidade. Quando a gente pensa em instância, como o senhor falou, sempre pensa em dois modos, né? O tangível e intangível, o concreto e imaterial. É quando nós pensamos a instância de governança, a instância IGR, que é estabelecida para o terceiro módulo operacional lá dentro do PRT, ele vem de forma muito clara que ela tem que ser formalizada. Então, aquilo é como se fosse a coisa física, né? A questão material. A gestão, ele é esse imaterial, que são diversas formas de gestar. E é muito maior essas informações. A questão que eu digo, assim, dessa hierarquização, né, parece, é como se fosse sempre de cima para baixo, vindo da Constituição. Primeiro que se estabelece, né, o Ministério, ele lança, vai para os estados estabelecem as regiões, os municípios fazem parte dela. E aí tem que ver também que talvez está ocorrendo de uma forma inversa, porque existem municípios que estão muito mais fortes do que a própria região, municípios que se começaram a se organizar muito melhor. A questão que há é um distanciamento e um diálogo que não é permanente. Porque, como um colega nosso aí, desculpa, não vou lembrar quem foi, que falou dessa descontinuidade. Então, esse diálogo não é permanente. Raquel, Então, diálogo que não é permanente, ele vai se dissipar. Porque o que acontece, professor? Os stakeholders, né, que essas partes interessadas, eles estão todo tempo querendo algo para si. Cada um puxa para a sua identidade, para o seu cenário. Porque você vê, se você está rapidinho só pensando em turismo, né, nós temos alimentação fadular, meio de hospedagem, atrativos turísticos, agências de viagens, guias de turismo, que cada um possui um interesse diverso. Só que o turismo sempre vai ser parte na governança, o entendimento dela, que o turismo é um negócio coletivo. Então, as próprias governanças hoje, esse diálogo dela, essa manutenção dela, que eu digo de, olha, nós temos as ações, quem vai realizar as ações? Como é que as ações funcionam? Porque quando as ações ocorrem, né, todo mundo começa a pensar e a discussão. E aí determina-se as ações para fazer. Na hora de executar as ações mesmo, quem que executa? A grande dificuldade de governança são as próprias execuções dela. As pessoas querem o resultado, mas elas não querem ver o trabalho das ações para fazerem. E aí ela quer resultado para que todos tenham, né, na verdade, assim, uma possibilidade de ter um benefício. E aí, quando a gente pensa nesse multinível, é entender principalmente, professor, isso pelas pesquisas que nós fizemos, né? Principalmente foram em 3 regiões muito conhecidas no Brasil, que é a região da Costa Verde do Mar, da costa das hortênsias, Santa Catarina, né? Costa Verde do Mar de Santa Catarina, das hortênsias no Rio Grande do Sul, e a região Polo das Dunas, Rio Grande do Norte. E quando a gente vai para o polo do Rio Grande do Norte, a gente vê uma formalização incrível, uma paridade, né? Você tem um número exato praticamente para cada um. Então, assim, não há votos maiores do setor público ou voto maior para o setor privado. Esses próprios atores, eles têm regimento, ele tem estatuto, ele funciona, as datas deles são muito claras. Só que quando vai para a prática, para essas resoluções, para fazer as ações, para ter resultado, a gente não consegue ver isso de uma forma tão efetiva. E aí eu volto a dizer o seguinte, às vezes não é que a questão dessa reinvenção dessa governança, mas é principalmente a execução das ações que determinam essa governança. Porque se você tem, né, cada um quando vem com um argumento de querer beneficiar o meu setor do meio de hospedagem, meu setor dos atrativos turísticos, eu quero de fato que tenha um benefício para mim. Só que esses mesmos setores, eles têm que ter um diálogo permanente. O município vai ter que ter diálogo com a região, que a região vai ter que ter diálogo diretamente com o Estado, que é que faz esse momento maior. Porque o Ministério do Turismo, o que ele fez? Ele descentralizou para dizer assim, olha, eu estou passando a bola para vocês. Eu dou para vocês subsídios, eu posso dar, mas eu estou jogando a bola para vocês. Você tem que se organizar.
Você tem que entender, porque quem sente a dor, eu digo sempre, é quem está na ponta. O que acontece muito em governança? Às vezes você tem um gestor, e o gestor ele assume e diz assim, eu quero fazer algo porque é interessante fazer, é bom fazer, é incrível fazer, né, para melhorar aquela região. Só que às vezes ele não ouviu quem de fato está ali na ponta. E quem está na ponta é que vai saber de fato o que é melhor para eles. Porque Mas, eles Cálido, então entenderam isso. a governança tem essa necessidade, então, de algumas coisas que tu falaste aí. Participação parece que é fundamental, né? Transparência Não há dos dados dúvida. parece que é fundamental. E uma outra coisa que tu vem falando, e tem vários comentários sobre isso, é uma mudança, só para sintetizar, parece uma mudança da forma de enxergar a gestão do turismo, não ficando só a cargo do poder público, quer que seja municipal, estadual ou nacional. E outra coisa que foi falado aqui sobre a falta de interesse ou de vontade do setor privado, uma coisa que me chamou muita atenção, eu volto a citar novamente a leitura minha da semana, que foi do professor Santos, né, de Portugal, que a gente não esquecer que nós estamos num sistema capitalista, onde o mercado dita fortemente as normas, não quer dizer que ele é o único cara da norma, eu não sou neoliberal, longe disso, tá? Mas não deixar de considerar isso e lembrar que o turismo é, antes de qualquer coisa, né, não que seja o mais importante, uma atividade econômica, que precisa dar retorno econômico. Sem dúvida. Não é que eu seja a favor desse discurso, mas que a gente precisa lembrar dessas questões. Então, Caridon, alguns princípios que tu colocaste na tua fala estão ligados à tua tese também. A necessidade de transparência, a necessidade de participação. Né? Isso vem desde lá do PMNT. Como é que tu estás vendo isso na nível teórico, alguns colocaram, mas e aí a nível prático, né? Como consultor, como trabalho aí na prática? Se isso vem acontecendo, quais são os obstáculos? Fala um pouquinho. Professor, quando a gente pensa em obstáculos hoje, a gente fala, o turismo nada, ele além de tudo, ele tem as questões econômicas fortemente, fortemente. Quando a gente vê, por exemplo, o turismo espanhol, ele traz para nós o que? A questão basicamente econômica. O viés dele é econômico. Ele entende primeiro para questões econômicas, depois ele parte para outros setores. No Brasil, a gente tinha um entendimento que eram questões também muito sociais. Era econômica, mas tinha um social muito importante. Então, qual um dos entraves? O que eu ouço muito, professor, principalmente nas governanças, nas empresas que a gente atende, nas regiões que a gente atende. O empresário, ele pensa assim, empresário, poxa, eu tenho que dar uma qualidade para a minha empresa. Eu tenho que fazer a minha empresa ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer a minha empresa ter se eu quiser até fazer uma pivotagem, que é uma mudança, na verdade, dessa minha própria empresa, mas eu tenho que saber o que me dá retorno. Eu sempre digo assim, um gestor, professor, ele tem o dia muito corrido de turismo, né? É uma loucura, às vezes ele faz muitas coisas na mesma empresa dele, ele trabalha em vários departamentos. E aí você imagina tirar ele, às vezes, uma manhã, um dia inteiro para um treinamento de governança, para conversar algo que talvez não interesse a ele. Ele tem que entender que a governança, o entendimento maior de uma governança, é que ela sim vai beneficiar esses atores. Por quê? Porque quando os atores eles estão cooperados, eles têm a participação, mas de forma transparente, o que ocorre? Há um entendimento que é o benefício coletivo. É como você colocar, eu tenho um hotel fica, digamos, não é um resort, mas digamos é um hotel de médio porte que fica em determinado município. E ali eu não tenho sequer um restaurante ali perto, eu não tenho um guia que me leve até lá, não tenho uma agência, ele sozinho vai conseguir alguma coisa? Então, o entendimento que às vezes se tem dessa luta, dessa própria discussão prática, professor, é principalmente isso. O que me beneficia? E é entender que a governança ela vem com o entendimento, né, professor, que é beneficiar quem de fato faz parte daquele grupo, que é um objetivo em comum, que é o turismo. Agora, tem algo que eu percebo muito, eu ouço demais, que eu não, não é só pensar as pessoas que fazem parte de fato dessa governança. Ou seja, são pessoas que chegam lá, não sabem por que elas estão nas reuniões, ela não sabe por que ela vai tomar uma decisão de fazer projeto X, projeto Y. As pessoas que não têm ideia por que de fato por que eu tenho que fazer essa ação, se isso aqui não é para mim. E aí, isso tem que ser muito mais claro, muito mais bem explicado. As conduções das governanças delas devem ser, e eu sempre brigo com isso, né? As governanças, essa coordenação tem que ter não é uma linearidade, ela tem que ter uma claridade de informações. Para isso que vai ser Fala de feita essa ação, para transparência, isso que né? vai servir e para tudo vai ganhar. No teus trabalhos, tu Muito sempre fala de transparente. transparência, né? Isso sem dúvida. Muito, muito, muito. E eu queria aproveitar,
porque a live tem que ser rápida, já teve uma live que eu já estourei a 1 hora, né, de tempo. Eu queria explorar principalmente essa visão de resultado que tu sempre dá, Calilon. Ou seja, nós temos que ter a governança precisa levar algum resultado prático, sem uma discussão infindável. O professor Boaventura falou essa semana de que parar da gente fazer teoria e prática sobre o mundo, mas fazer com o mundo, no mundo. É para isso. Nós temos que mudar os processos de entendimento do turismo, né? A Márcia falou, com certeza a atividade econômica, sim, não é só por aí, não é só pela economia, nós temos o lado social e o lado ambiental. A Amazônia, que eu diga, quer dizer, fazer governança na Amazônia é um outro Brasil. Uma governança no Nordeste é outro Brasil. Governança no litoral de Santa Catarina e no interior são 2 Brasis. Foi falado da Murel há pouco tempo atrás, acabei esquecendo quem que me chamou a atenção da Murel. As regiões de Santa Catarina são muito, muito, muito distantes, muito diferentes. O Márcio fez a tese sobre isso. Então, assim, Calilon, resultado. O Marcos, isso. Resultado. Acho que eu estou falando muito e muito rápido, né? Catarinense. Resultado, mano. Resultado. A governança precisa ter? É o que todos, na verdade, professor, buscam, é o resultado. Até citando o professor Boaventura, né? Além de falar, professor, dessa questão, de ter, de fazer com, né? É o que precisa da governança. A governança tem que fazer com para encontrar algo final. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa nessa governança, um exemplo prático, por exemplo, governança do Rio Grande do Sul. Por que eles encontram o resultado? Porque eles fazem ações cooperadas. Eles sabem o que é o papel de cada um para ser feito. E aí tem um detalhe numa das governanças de lá. O número maior é de empresas privadas, do setor privado. O menor número são questão do setor público. E quando a gente começou a analisar não somente essas regiões e outras regiões, para nós colocarmos a questão da tecnologia para encontrar resultado e que o resultado tenha uma forma de publicidade, né? Porque a questão da governança tem que dar publicidade a ela, tem que dar essa transparência a ela. Então, o resultado para se encontrar, professor, não tem como a governança encontrar resultado se ele não realiza ações cooperadas. Se ele não realiza ações que sejam, de fato, contribuidoras. O que eu digo contribuidoras? Que eu sou da agência, por exemplo, eu contribuo com a hotelaria contribui para o guia contribui para os atrativos turísticos, então ela tem que ser colaborativa. Enquanto isso não houver, quando as pessoas elas não podem colocar apenas um cabo de guerra, ela tem que sobrepor isso, porque não é competitividade. A governança é uma questão de unicidade. Então, se você coloca ou pensa apenas nesse processo que você vai competir, que eu tenho uma agência, eu tenho que ganhar da outra, tenho que fazer, para a governança isso não vai interessar. Mas eu entendo muito o empresário, professor, porque eu trabalho com isso, eu entendo o empresário de desespero dele, eu entendo às vezes a necessidade dele, principalmente nesse momento que nós vivemos, eu entendo claramente. O que está acontecendo no Brasil nesse período agora? As governanças que são governanças mais organizadas, elas estão se saindo melhor. Por que estão saindo melhor nesse período? Porque elas entenderam que elas podem cooperar um com o outro. Um hotel faz aqui 10 dias, digamos, principalmente a questão de médicos, enfermeiros sendo hospedados. Desses 10 dias, se há uma mudança também, vai para outro hotel, outra parte. Mas assim, eles conseguem cooperar, eles conseguem entender. E para ter resultado, a pessoa só vai ter com ações. E essas ações, a pessoa tem que entender para que está fazendo aquilo. Às vezes a pessoa está lá, ela levanta a mão e aprova uma ata e não sabe por que ela aprovou aquela ata, por que ela aprovou aquele projeto. Então ela tem que saber primeiramente por que ela está ali, saber o que é aquela ação, e a ação ela só acontece com práticas de realizações e de fato de efetividade. Nós conversamos sempre muito a questão da efetividade, ser efetivo. Certo. Carlos, então nós passamos hoje, que é quem está acompanhando a live desde o início, nós passamos na nossa conversa sobre ser um pouco professor, já que o Carlos chama tanto. Eu sei que são muito tempo junto com o professor, é difícil, né? Mudar. Mas vamos lá, nós passamos por organização, né? Os desafios da governança. Que tipo de organização nós vamos ter, se ela é formal, se ela é informal, se ela é local, se ela é regional. Nós falamos de transparência, nós falamos de participação, nós falamos de resultados, nós falamos de multiescalaridade. Então, assim, nós temos que trabalhar com várias possibilidades. Agora, no final, tu veio falando de cooperação. Eu sei que tem algumas pesquisas já fora do Brasil e algumas no Brasil falando de
cooperação com competição. Competição, fala-se dessas duas questões. Tu falaste agora no final de ações e parece que tu voltas para o início, aquela fala da Márcia Raquel. Parece que o pessoal não tem consciência, o pessoal não sabe por que está participando. E aí a ação do turismólogo, qual é nesse processo? Tá? Ou não só o turismólogo, mas os especialistas que trabalham com o turismo, mas principalmente os turismólogos. Como é que nós estamos? Eu não me afasto, tá, do discurso de que, antes de qualquer coisa, nós estamos trabalhando com uma atividade econômica dentro de um sistema capitalista, onde a participação sempre vai haver, os conflitos, perdão, sempre vão haver, porque eles buscam sempre cada um, né, esses conflitos, essa cooperação, ela é sempre competitiva, e esses conflitos vão existir porque cada stakeholder, cada agente vai puxar para o seu lado. E aí tu deste o exemplo de Gramado, que não é exemplo para o mundo, só para a gente lembrar como colocar. Eu queria que tu completasse isso nos resultados da Costa Verde e Mar, e tu já desse uma palhinha sobre Natal, mas tu fez a experiência dos três. E também, aproveitando, antes que a gente termine 1 hora, sobre Alicante, porque tu tem a experiência internacional de Alicante, né? O que tu viu nesses mundos? Já falaste de Gramado, Costa Verde e Mar. É legal ouvir alguém de fora falar. Está aí a Luana, que trabalha em Santa Catarina, vários outros trabalham em Santa Catarina, a Taninha, a Tânia. Como é que tu vê a tua pesquisa sobre a Costa Verde e Mar, Natal e Alicante? Vamos lá. Já que tu não quis fazer um capítulo sobre Alicante, tu vais ter que falar sobre Alicante. Aí sem problema. Quando a gente pensa, a Costa Verde e Mar, ela tem um envolvimento muito mais forte também hoje, até na minha pesquisa, já voltado a questões também tecnológicas e principalmente de compartilhamento de informações. As pessoas elas são muito bem informadas em relação ao que ocorre na governança, o que ocorre na região. Elas estão sempre muito atentas em saber o que de fato podem fazer para melhorar. E lá nós temos um consórcio, né, que faz parte da ANF, que é um consórcio, que esse consórcio ele tem uma atividade que eu achava muito interessante sempre, de surgir uma oportunidade, reúne-se e vê como é que pode fazer para aquela oportunidade ser benéfica a todos que fazem parte daquela região. A dificuldade que eu percebia lá não era em realizar as ações, mas era principalmente, professor, em quem faria essas ações, né? Porque, assim, depois que definia quem fosse fazer, de fato ocorria. Então, as governanças, em muitos lugares, a pessoa define quem pode fazer, né? Se divide-se ali, olha, você tem X entidades que farão, mas na hora da execução não ocorre. E quando a gente vai um pouquinho, por exemplo, para Alicante, o que Alicante trabalha? O que o governo espanhol hoje trabalha em si? Trabalha muito as regiões que são, né, as comunidades, eles trabalham com base em destino turístico inteligente, né? Por que eu não coloquei, nós chegamos a fazer na época, né? Porque ela te dava uma mudança um pouquinho para a questão maior do turismo inteligente, que na época, né, como a Espanha é muito forte, é o precursor do destino inteligente. E eles conseguem, a questão deles hoje, muito relacionada à governança, é conectividade. Eles têm que se conectar. As pessoas têm que saber de fato o que ocorre e onde estão, quem são meu turista, como é que funciona, porque essa conectividade deles é o que vai trazer os resultados concretos para eles. Porque eles têm na mão ferramentas. Umas coisas que às vezes eu ouço assim, algum discurso, né, relacionado, professor, não só gestor, mas pessoa, porque 30% aqui das pessoas não fazem, 40%. Mas quem disse que esse número é isso mesmo? Onde está uma pesquisa que diz que existe esse número? E é outro, voltando a um ponto que eu quero estar muito importante, é a questão do turismólogo, do profissional de turismo. As governanças em si, elas hoje no Brasil, parece que não sei qual é o problema que se tem em contratar o turismólogo. Eu queria entender, às vezes, qual é o problema em contratar esse profissional de turismo. Entender que esse profissional ele trabalhou, ele estudou para isso, para ser gestor, para entender de meio de hospedagem, de alimentação fadular. Ele estudou para atuar nas governanças, principalmente. E aí, essa questão da contratação é muito difícil, porque às vezes ele prefere contratar outra mão de obra que seja um pouquinho menor o valor para pagar, mas ele vai ter muito prejuízo na frente. Então, até eu digo assim, você que é gestor, que está me ouvindo agora, lembre que o turismólogo estudou para isso. Quem está achando as soluções hoje, por exemplo, quem está tratando da coronavírus, são os médicos e enfermeiros, ajudaram para isso. Então, nós ajudamos para tratar do turismo. E é para isso que nós estamos trabalhando cada vez mais para o turismo. E a intenção, professor, das governanças é que os turismólogos estejam muito mais presentes
que esse profissional do turismo, então, tendo experiência também de cenário, experiência de convivência, esteja presente nas governanças, para que elas fiquem e sejam cada vez mais profissionalizadas. Senão as Não, governanças beleza, elas vão estar Calidon. cada vez mais polidas. Não, beleza, ótimo. Assim, ó, tentando puxar as participações aqui dos nossos amigos, tem muita gente Por falando favor. várias coisas. Então, assim, ó, essa música que o Edar tá fazendo referência para ouvido de mercador é uma música do técnico, realmente, de um discurso realmente mais técnico, né? A importância das informações dos dados. Mas eu gostei muito da colocação do Chico Rodrigues aqui, sobre isso. Se eu disser isso exatamente como vocês estão falando nas reuniões, eu sou expulso. Aí eu sei, a Luana pode me corrigir, né? Eu tive à frente eu tive sendo adjunto de uma secretaria durante 1 ano e 6 meses, onde eu não fui expulso, né? Fui quase em alguns momentos, brincando. Mas assim, a gente realmente tem que ser um ente político. E eu acho que aí o Calidon tem uma experiência muito boa, esse tempo que a gente teve junto, eu, o Marcos, o Calidon, que é o turismólogo, né, ou o profissional do turismo, se queiram, precisa ser um ator político, tem que ser um ente político. Ele tem que não apenas fazer política, mas ser político, saber fazer relações, tá? E buscar lá na frente resultados, não só nesse primeiro momento. A nossa atuação, e isso assim, isso é do século passado, né? O Cálido me ouviu sempre falando disso, que é a colocação do Michael Hall lá do final da década de 90, falando que o planejamento turístico é, antes de tudo, um ato político, não é um ato técnico. Então eu posso dizer que a governança é, antes de tudo, política. A ação do turismólogo nessa área, do que antigamente se falava de turismo público, tem que ser uma ação política. Nós temos que ser políticos nas nossas ações, não filiação a partidária. Eu nem sou filiado a partido, mas quando eu vou ter uma ação técnica, eu preciso antes trabalhar com a ação política. O Cálido lembra que, enquanto eu esteve no Estado, o Cálido foi me orientando, sofreram bastante por isso, né? Às vezes por não estar sempre, mas eu sempre falava muito com ele, e ele sempre dizia, quando eu fui secretário, professor, eu fiz isso, isso, isso. Não fale determinadas coisas. Então, esta ação política, buscar algo mais para frente, essa é uma questão que nós não podemos perder na atuação do turismólogo, principalmente quando a gente está falando de governança. Nós temos que participar, partilhar, né? Ensinar aos outros, mostrar, conscientizar os outros e nunca, 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 em nenhum momento, nos colocarmos acima dos outros. Nos colocarmos na posição do técnico sendo superior. Essa é uma questão chave, porque a governança não tem hierarquia. A governança é o trabalho de forma parceira. Os princípios da tese do Cálido, para quem não teve oportunidade de ler ainda, já tem alguns artigos aí, são muito claros nessa questão, tá? E mesmo assim, ele não é ácido no texto em nenhum momento, né, Cálido? Ele faz uma análise do momento que a gente está vivendo. Isso, professor. Fala, eu vou querido. até falar nisso em relação, principalmente, a essa composição em relação ao turismólogo, mesmo essa presença. Ele tem que demonstrar que ele conhece sobre aquilo. Ele tem que demonstrar o conhecimento sobre determinado assunto. Por quê? Porque ele começa a sensibilizar as pessoas em relação ao conhecimento dele. E aí eu volto a uma questão, isso foi na primeira aula que eu tive de planejamento, em 2008, quando um professor apresentou dois autores chamados Maturana e Varela, que diziam assim, no mundo linear, apenas as coisas não lineares farão sucesso. Então o entendimento muito é esse, né? Ou seja, claramente as governanças não são lineares, elas são diversas porque as regiões são diferentes, os estados são diferentes, os municípios são diferentes. Então, se você tem essa diversidade em relação à própria governança, você tem que começar a perceber e você começar a dizer para ela que você, olha, eu estou presente, eu sei disso, eu consigo, vamos tentar fazer dessa forma, vamos olhar por esse lado, vamos perceber que se nós trabalharmos coletivamente nesse momento, para essa atividade, a sua empresa vai ganhar muito mais, a minha empresa vai lucrar muito mais. Porque se lembrar assim, professor, o empresário ele pensa em lucratividade. Ele maximiza seus lucros e quer minimizar seus custos. Se eu o objetivo dele, né, Cálido? Se não for esse, o objetivo dele. Se não for esse, não tem objetivo. Agora, para quem tem empresa, e os outros? Quem tem empresa, né? É isso que eu digo. Quando ele tem esse objetivo, é o setor privado dizendo. Aí qual é o contraponto?
é o setor público e a sociedade civil, que é o chamado terceiro setor. Para quê? Para que ele faça o entendimento que esses benefícios que o empresário talvez vai ganhar, ele vai beneficiar porque ele vai empregar, porque ele vai melhorar a sustentabilidade, ele vai fazer desenvolver mais aquela região, vai criar mais espaços no mercado, ou seja, é um processo de ganha-ganha. É igual negociação. Negociação que não é ganha-ganha não é negociação. Né? Quando só um dos lados sai ganhando, isso não for negociação. Então, a governança, como já frisou, ela é paritária. Ser paritária significa que eu tenho a mesma oportunidade de voto e de voz em qualquer delas de governança. E aí, não é que a questão de tentar ser ouvido, é de ter, de fato, conteúdos e por que dizer que aquilo ali deve ser melhor do que o outro feito. Se eu tenho uma ação, eu acredito que essa ação, vou apresentar dados, vou apresentar soluções, vou apresentar exemplos onde ocorreu aquilo, por que não testar? Não significa que quando você está em experiência, uma coisa que eu sempre sofro muito e vejo isso, principalmente nas governanças, quando a gente atende, é essa transposição. A pessoa pega algo que deu lá na Costa Verde do Mar e quer aplicar da mesma forma, por exemplo, aqui na Amapá. Como que vai funcionar? Você pode trazer, sim, para ter experiência, mas você vai alinhar a sua peculiaridade, a sua realidade. Beleza. Pessoal, nós esperamos, né, nessa conversa, levar um monte de dúvidas para vocês, né? E já vou te passar, já vou levar um monte de dúvidas para vocês. Nós não buscamos fechar nada aqui, tá? Flui muito rapidamente, porque assim que o Carlos e eu sempre conversamos nas orientações, né, nos projetos de pesquisa juntos, às vezes não só na sala de aula, às vezes fora da sala de aula, em lugares formais ou informais, mas sempre com bastante aprendizado. E nós trazemos aí uma palhinha para quem sabe, outras sessões aí de conversa, um Governança 2, né, ou a governança como a Luana fala ali, e aí o planejamento do turismo, né, porque nós dois somos profissionais da área de planejamento, né, viemos para a governança como uma necessidade de trabalhar, e eu queria que tu falasse um pouquinho disso, tá, para esse fechamento, e fica a fala contigo. Então, primeiro eu quero agradecer novamente, né, professor, e dizer que quando a gente pensa em planejamento, o que é planejamento? É antever possíveis problemas para você encontrar melhores soluções. O planejamento vai causar isso na sua vida e principalmente quando pensa em governo. As pessoas nas discussões hoje, elas não têm muito apreço mais a ouvir a palavra planejamento, parece. Quando você vai reunir, vão reunir para planejar, reunir para planejar. As pessoas, elas querem ações, elas querem executar. Mas sem planejamento, como é que você vai fazer ações? Então, por mais que discursos sejam meio contraditórios, as pessoas não querem, não adianta. Tem que haver o planejamento. Tem que haver. É mais que necessário. Não é somente ser útil, ela é, de fato, essencial. E aí, as governanças, ela tem que ter um planejamento, elas vão ter que ter o processo da institucionalização da governança, vai ter o processo de transparência, vai ter todo o processo que envolve as relações e ações que são ali executadas para que você tenha um resultado. Então, assim, nessa conversa, a gente quis primeiro demonstrar o que vem a ser essa governança e como é que ela funciona. E dizer que eu sou muito grato, professor. E na quinta-feira, nós já temos, na quarta-feira, nós temos até convidar, na verdade, vocês, aí vai ser o contrário, eu fazendo perguntas para o professor, né, o professor Francisco aqui, que vai falar sobre governança e gestão de crise. E aí ele vai comentar principalmente a relação que se tem hoje, nessa crise que nós passamos, quais as possibilidades que a governança tem de ser um aporte, né, professor, de ser uma escada para tentar sair das situações que nós estamos vivendo hoje no nosso turismo. E eu, primeiro, professor, também, antes de terminar aqui, quero me solidarizar a todo mundo que é do turismo, nós sabemos que nós somos um dos primeiros a ser afetados e um dos últimos a voltar ao mercado. E dizer que agora é o momento de nós nos planejarmos, nos organizarmos e entender que a nossa chance de vencer é de uma forma única, é uma forma de entender que o turismo é um negócio coletivo. Ele é transversal, ele é multidisciplinar, mas ele é, acima de tudo, coletivo. Porque eu tenho que entender que se eu fizer a minha parte e eu ajudar meu colega a fazer também a dele, todos nós seremos muito mais fortes, certamente mais vencedores. E que a governança seja algo não tão dolorido, né, mas que seja algo principalmente o que nós sempre pensamos dela, né, compartilhado e colaborativo. Eu agradeço profundamente ao convite do fórum e estou aqui à disposição para quem quiser alguma resposta. Eu não tenho tempo de responder para todo mundo, pode mandar no direct que a gente tenta responder depois, tá bom?
Beleza. Calidon, obrigadão por tudo. Pessoal, nós estamos aqui fechando essa live de hoje. Era para ser bem provocativa, porque o fórum vai discutir esse ano, em Foz do Iguaçu, isso. O fórum está se tornando a cada mais ano, né? Cada ano que passa, né, Calidon? Um fórum mesmo, um local de discussão. Então, esperamos esse ano chegar a 2.000 alunos, professores, e onde a gente vai discutir isso e ainda mais relacionar isso com a inovação, que nós vamos ter a live aqui quinta-feira. E aí, na quarta-feira, aproveitando a provocação do Carlos, vamos falar um pouco do desafio que a gente está, né, do turismo em relação ao Covid. Então, eu vou falar um pouco a partir da governança lá com o Carlos. Só que aí vai ser, né, Carlos, a partir do meu Instagram isso, pessoal. Né? Não é ligado isso, ao... Só para você não se perder. Fórum, mas aí, entrando no Calidon, a gente consegue se encontrar com certeza, tá? Isso. E querendo deixar, pessoal, gente, mande um direct que a gente responde posteriormente. Beleza. Pessoal, tchau para todo mundo. Obrigado pela participação. Foi super participativo por conta da participação de vocês. Tenhamos todo aí uma boa semana, mais uma semana de quarentena, né? E quem sabe a gente saia dessa ainda melhor do que a gente entrou. Pessoal, abraço para todo mundo. A gente fica aí no direct, né, para responder algumas questões ainda. Calidon, grande abraço, hein? Oi, professor, tudo de bom aí. Sucesso. Tudo de bom, meu querido. Um abraço. Tchau.